Se tem uma coisa que dá raiva é você estar no meio de um trabalho importante, seja um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho no Photoshop e simplesmente, seu computador trava. Já sentiu isso alguma vez? Só quem já passou por isso sabe que na maioria das vezes é melhor prevenir do que remediar. Eu sou Juliana Rosa e estou de volta na sua área. No programa de hoje, conversaremos com a técnica em manutenção de computadores, Lilian Macedo. Para os mais íntimos, Dolila. Pense na pessoa que sabe o que faz. E essa moça sabe, viu? E muito. Minha bilonguinha, coisa boa ter você por aqui. Se aproxime, se apresente aí pra gente. E aí, Ju, tudo bom? Como é que tá você? Então, meu nome é Lila Macedo, tenho 47 anos e estou na área de informática há mais ou menos uns 24, porque foi quando a empresa da família surgiu. De uma certa maneira, fui colocada assim, por livre e espontânea pressão, muito por curiosidade, mas também muito por sentir a necessidade de estar próximo, né, das coisas que estavam acontecendo. A gente não tinha muito conhecimento dessa questão, mas foi acontecendo naturalmente. Mas me conta aqui, Dolila, como é que você entrou nesse universo dos computadores? Inicialmente começou com a venda, né? Porque foi há 24 anos atrás, era uma necessidade muito grande do mercado, a busca de pessoas por essa questão de informatização, pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho, a internet, né, era um advento que estava surgindo assim, com muita força na época, ainda era a discada. Havia uma necessidade muito grande de informatizar as casas, porque a informática, na verdade, era muito voltada para a área empresarial, mas as pessoas não tinham tanto acesso. Então, a gente começou realmente com a venda. Mas, junto com a venda, vinha a necessidade de dar a manutenção aos equipamentos que eram vendidos. E aí uma coisa foi puxando a outra, e aí a assistência técnica foi surgindo, e mão de obra na época que era terceirizado, e a gente foi, de uma certa maneira, trazendo esses terceirizados para dentro da empresa, né? E por conta disso também foi que eu acabei aprendendo, porque muitos desses terceirizados ficavam praticamente o dia todo com a gente, e eu sempre muito curiosa nessa questão de desmontar, de consertar, né? As bonecas que eu digo. E aí tem sempre nessa área de informática, aliás, não só de informática, eu acho que, né, em todas as áreas da vida tem aquela parte que ninguém quer fazer, a parte do desmontar, do fazer a manutenção, do limpar, da customização, vamos dizer, que é uma palavra que a gente está usando muito hoje. Diga-se de passagem, os homens não gostam de fazer. E aí, como na época 100% da nossa mão de obra terceirizada era masculina, o que é que eles faziam? Eles pegavam a parte que eles não queriam fazer e me davam para fazer. Não sabendo o que estava ensinando, pulo do gato. E aí me davam para limpar, e aí eu limpando aquela coisa, e arranjava uma flanelinha úmida, um pincelzinho, e aí comecei a trazer umas coisas que eu achava interessante para poder dar uma incrementada na manutenção. Uma vaselina líquida, não sei o quê, e aí fui fazendo, incrementando a bancada que era deles, mas na verdade quem acabava usando era eu. E aí, por conta disso aí, eu comecei a ficar muito próxima dessa parte que eles não gostavam de fazer. E aí eu comecei a entender que muito do que a maioria dos técnicos não tem paciência, porque é realmente uma coisa chata, é aquela parte minuciosa do detalhe, sabe? De você observar se uma coisa ficou desligada, se uma coisa ficou mal conectada, ou então se tem muita poeirinha ali que pode impedir a conexão do componente. E aí foi indo. Então eu fiquei meio que a tia da limpeza, entendeu? Entendi. Aquela questão da minúcia feminina, né? Os mínimos detalhes.
Boa garota. E aí pronto, começou a assistência técnica dessa maneira. Os meninos, eu tenho pessoas assim, queridíssimas, né, que a gente ainda tem contato com eles aí, alguns até fora do Brasil, que a gente ainda mantém contato até hoje, e me ensinaram muito, muito, muito mesmo. Eu comecei a buscar também, então eu fui atrás de curso, fui atrás de aula. Não é uma área que seja oficial, a minha área oficial não tem nada a ver com informática, a minha área oficial é nutrição, mas a informática nunca saiu do meu dia a dia, porque era a empresa da família, continua sendo, né? Hoje continua Pedro com a parte comercial, que é meu esposo e tudo, e minha mãe veio também junto com a gente na parte administrativa. Então, assim, por mais que eu tenha ido para outras vertentes, mas a informática sempre foi o foco principal. E o dia a dia? Assim, o arregaçar das mangas e falar, vamos lá. É chato? É problemático? Como é que é isso pra você? Fala um pouquinho aí. Rapaz, olha, era tranquilo, mais ou menos. Mas o que acontece? Por conta dessa questão da quarentena, veio esse advento aí do home office, né? Apesar de que já era uma realidade, pelo menos da nossa empresa, ter esse atendimento personalizado, de atender os clientes assim, muito dentro da demanda deles. Então, tipo assim, eu cansei de trazer máquina para casa e às vezes virar o final de semana ou virar uma madrugada para poder atender um cliente por conta justamente dessa urgência. Então, a rotina ela é muito demandada por questão vamos dizer assim, do cliente, entendeu? Porque não que existam máquinas que sejam mais importantes do que outras, mas a gente, conhecendo a utilização da máquina, a gente às vezes tem que dar uma prioridade mais diferenciada, por conta, vamos supor, um advogado, ou então um médico, ainda mais agora com esses... Por exemplo, aqui na sua área, a gente tem a gravação aqui, né? Mas os bastidores, que é a parte da edição, né? Da produção, assim, pro programa ficar realmente todo bonitinho como ele é, dependemos totalmente do computador. Então, assim, outro dia, inclusive, o computador deu pau. E o editor nem se estressou muito. Pois é, então assim, pessoas que têm realmente suas máquinas como instrumento de trabalho, a gente tem muita preocupação assim, em não deixar para depois, entendeu? Óbvio que todo mundo que tem seu computador, mas tem gente, por exemplo, que chega e fala assim, não tenho pressa não, eu posso buscar, sei lá, 2, 3 dias depois. E já tem gente que me liga falando, pelo amor de Deus, me salva, entendeu? Eu posso levar aí agora, e aí quando a pessoa chega aqui 10, 10 e meia da noite, de uma sexta-feira à noite, e aí você vira no sábado, às vezes vira no domingo de madrugada você vai entregar a máquina. Então, é muito uma questão é muito atípico isso. Então, a rotina, ela agora, principalmente, ela tá meio enlouquecida, porque com essa questão do home office aí, não tá brincadeira, não. Pensando assim, nesse universo tido como tipicamente masculino, você, por ser mulher, já deve ter passado por muito preconceito, né? Rapaz, na verdade, assim, logo quando eu comecei a atender como técnica oficial, vamos dizer assim, da assistência, e aí o cliente chegou na bancada e falou assim, eu queria falar com o técnico, aí minha mãe, né, no caso, estava na parte de atendimento, me chamou lá dentro, aí o rapaz estava com a máquina assim embaixo do braço, e aí eu cheguei, encostei e falei assim, pois não, é que posso ajudar? Ele falou, não, eu queria falar com o técnico. E aí eu cheguei e falei assim, pois não, em que eu posso ajudar? E ele falou assim, não, eu quero falar com o técnico, e, né, assim, o senhor, primeiro que só tínhamos nós duas na sala, 2 mulheres, já não é uma coisa muito comum. E aí eu falei, não, pois não, eu sou o técnico. Aí, João, sem brincadeira, ele estava com a máquina em cima do balcão, ele tirou a máquina de cima do balcão e falou assim, mas você não tem um técnico? Eu falei assim, não, o técnico sou eu. Ah, técnico sou eu. Ele falou assim, então faz assim, eu vou almoçar e depois do almoço eu passo aqui e, assim, qualquer coisa eu volto aqui depois. Eu falei, então tá certo, tá bom, obrigada. Hoje ele é um cliente, assim, cativão, sabe? Um cliente que hoje ele mesmo ri dessa brincadeira. Ele falou assim, cara, e eu paguei um mau mico, porque depois eu acabei botando essa máquina na mão de uma pessoa que fez um mangue na minha máquina, não fez nada daquilo que eu tava querendo que fizesse. Mas, assim, na época, a gente fica meio assim, né? Porque é um preconceito bobo e hoje eu tenho clientes, assim, que são fechados. Então, pelo amor de Deus, abre um precedente aí pra você olhar minha máquina, porque se você não olhar minha máquina,
Eu não tenho confiança em mais ninguém. Tem gente que traz máquinas de outras cidades, até de outros estados, pra gente olhar na época de férias. Mas eu achei interessante na época, assim, a resistência, né, da pessoa falar, não, isso não é área de mulher, isso, você não vai saber fazer isso. Não só resistência, mas também preconceito, né? Enfim. Hashtag chupa essa manga. E ó, eu vou repetir essa fala, que eu já falei anteriormente em algum programa aí atrás, e vou falar quantas vezes for necessária. A gente faz o que quer e lugar de mulher onde ela quiser. Calminha. Essa é a garra feminina e a persistência. Eu adoro isso na gente, sabe? Mas assim, vamos lá, Dolila. Conte pra gente qual é o seu segredo. Por que você fica nessa área, mulher de Deus? Cara, adoro resolver problemas. Adoro resolver problemas. Adoro. Principalmente quando a pessoa chega e fala assim, rapaz, ninguém consiga mexer nisso aqui. Quem é que faz isso aí? Velho. Aí o bichinho vem e me belisca e fala, pronto, nem que eu vire à noite. Enquanto eu não descobrir, eu não sossego. É um trabalho investigativo, de qualquer forma, porque às vezes não é tão simples assim, não é eletrônica e tipo 1 mais 1 tem que ser 2, tá? Às vezes é uma questão de você ter um olhar mais clínico, de você ter um pouco mais de paciência, de você botar uma musiquinha de fundo, acalmar as ideias, né? Comer um pedacinho de chocolate para a serotonina rodar. E aí... Dar uma relaxada. E olhar com calma a coisa. Às vezes é só a questão de você prestar atenção. Realmente tem que ter paciência e um feeling, né? Pra poder pegar a visão do problema, de fato. Então quer dizer que quem não gosta de resolver perrengue não pode ser técnico de informática. Ou a gente pode valer por aquela máxima de qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Hoje pode, com certeza qualquer pessoa pode, né? Todo autodidata, no final das contas, ele acaba começando, às vezes até, muitos técnicos começaram consertando os próprios computadores. Muitos técnicos que hoje estão na área por questão de curiosidade ou então por questão de necessidade, começaram consertando seus próprios computadores. E aí começou a perceber que, né, não era tão fácil, mas ele tinha facilidade, enfim, foi, né? E aí depois lá adiante acabou se especializando, mas não necessariamente tem formação, porque, por exemplo, eu não tenho formação de informática, eu não tenho formação oficial, vamos dizer assim, eu não sou formada em nenhuma área de informática. O papo tá bom, mas vamos ficar mais um pouquinho entrando no nosso último bloco. Mito ou verdade? Responde aí pra gente. Tenho que limpar a máquina a cada 6 meses? Rapaz, é mito e é verdade. Por quê? Isso vai depender do ambiente onde você usa a máquina. Isso vai depender de como você usa a máquina. Porque, por exemplo, eu tenho clientes aqui que, dependendo, limpam até 3 vezes no ano. Porque o que acontece? A ventoinha, ela é um ventiladorzinho que ela tem a função de trazer o ar frio para refrigerar o processador. Então, o que acontece? Vem junto com esse ar todas as partículas do ambiente. Se tiver muita poeira, vai vir esse ar. E aí, por exemplo, essa cliente que eu tô falando, ela tem uma produção de malha. E aí, aquele pó de malha fica suspenso no ambiente. Então, cria uma manta monstruosa. E aí, se ela não faz essa manutenção com esse espaço de tempo mais curto, a máquina dela cai de produção porque esquenta demais. E aí, tem clientes, por exemplo, que usam o computador num quarto praticamente fechado, com ar-condicionado, né, que mal abre ali rapidamente, usa um aspirador de pó, que já reduz bastante Então, essa máquina, se for o caso, precisa ser limpa 1 vez por ano. Então, tanto é mito quanto é verdade. Agora, o que vai determinar isso aí é onde a sua máquina está sendo usada e como. Ô, Dolila, gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu vou dizer, não vejo a hora de levar meu notebook aí na LM Informática para você dar aquele grau pra gente, viu? Quer deixar alguma mensagem para os nossos seguidores? Não se iniba, não se constranja com a área que você está inserido, mesmo que você ache que não é para você ou que as pessoas digam que não é para você. Acredite naquilo que você sabe fazer, mas de forma alguma deixe de estudar, né? Porque independente da área que seja, toda área precisa de dedicação, né? Precisa de estudo e precisa de renovação. Então é isso. Um abraço, adorei participar, gostei muito e amo falar disso. A gente esqueceu de pedir a galera para poder se inscrever no canal, aquela história do pin, do sininho também, que eu mostro aqui assim, onde tem aqui o
O se inscrever de vermelho, ter se inscrever de vermelho. Depois faz. Não, mas aí também tem que falar aquela parte do dar o like também. No final fala tudo. Rapaz, Vai logo. eu tenho que ter seguidores.